Programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também com a gente, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, lá para reforço de fundações, São Vicente 235, fone 33040334 e Unimar, Universidade de Marília. Próxima prova do vestibular, dia 16 de dezembro, inscrições unimar.br. Pastor Jean Douglas Gonçalves, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão, falando dos 500 anos da Reforma Protestante e destacando um pouco aí a importância dela, trazendo para os dias de hoje. E a gente, nesse último bloco, vai falar um pouco e fazer um link aí com a atualidade, né? Aquilo que o nosso país vive. É claro que a gente até conversava no início da entrevista, o pastor mencionou essa questão, não tinha essa conotação política que nós temos hoje, né, a reforma, mas foi um posicionamento contundente, importante, transformador, 500 anos atrás, e hoje nós temos uma situação também, uma oportunidade de se mobilizar como igreja diante das situações da política, entrando nos conceitos que nós temos dentro da igreja, né, pastor? Sim, eu acredito que, embora as motivações de Lutero tenham sido motivações de natureza muito mais pessoal, da alma dele, que precisava de uma resposta frente a esses dramas que ele vivia, os resultados da reforma foram muito maiores do que isso. Como se fosse apenas, né, ter mudado o coração de Lutero. Já foi uma grande obra. A mudança do coração do ser humano é uma grande obra. Mas talvez talvez não, acho que é a mais desejada de Deus, né? A mais desejada, porque as mudanças fora, tanto as mudanças políticas, sociais, as mudanças que acontecem na sociedade, na cultura, elas começam nas mudanças dos valores do coração. E a reforma, ela teve consequências, ela produziu mudanças sociais intensas. O protestantismo, ele então passa a ser, de alguma maneira, dentro desse contexto, uma nova cultura. E uma cultura que privilegiava, por exemplo, a educação. Um protestante, ele não é um anti-intelectual, pelo contrário, ele é alguém que vai buscar conhecimento, entendendo que todo conhecimento deve se subordinar à soberania de Deus, mas que é alguém que busca conhecimento. Então ele teve uma função muito particular em criação de escolas, universidades, não é? O protestantismo, ele também muda conceitos e valores da economia, né? O homem que antes usava os seus recursos em determinadas práticas, gastava o seu dinheiro naquilo que não era pão, era agora pelo protestante combatido. E dizia que os seus recursos financeiros deveriam ser gastos com propósito, deveriam ser gastos com inteligência. Então há uma mudança também na maneira como essa nova cultura que está se formando nessa época vê a economia e afeta de maneira social gravemente toda aquela sociedade. Nós temos, Marcos, dentro do protestantismo, alguns movimentos que nós chamamos de movimentos de reavivamento. Isso aconteceu na Inglaterra, já em 1700, a reforma é de 1500, nós vemos isso na Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, também nessa época, movimentos de reavivamento espiritual, de despertamento, que não são apenas locais, mas que atingem toda uma região e até o país inteiro, a nação inteira. E o que esses movimentos produziram? Produziram mudanças sociais, de comportamento, de valores, na maneira como aquele indivíduo via a sua família, mas via também o próximo, via também a pessoa que vivia com ele dentro do seu ambiente profissional. E isso muda, transforma a cultura, não é?
Então a reforma, embora ela tenha nascido de uma motivação muito particular, ela toma proporções muito grandes e vai afetando toda a sociedade, toda a estrutura social de um país, de uma nação. E até hoje, né? Até hoje, até hoje. Eu penso que a reforma tem essa função, né? Hoje, quando nós atualizamos a reforma, porque um dos conceitos da reforma é sempre reformando-se, sempre se reformando, reformados, mas sempre passando por um processo de reforma, porque entendemos que muitas vezes essa corrupção latente do coração humano também pode entrar pelas fileiras da igreja atual, chamada protestante, e ela precisa se levantar, se posicionar contra isso, tanto religiosa quanto politicamente, por exemplo. O nosso país passa por problemas políticos graves, que não é segredo para ninguém, está aí publicado para todos, quanta corrupção há na política do nosso país. É dever da igreja, que tem esse DNA protestante, se levantar e anunciar o que ela crê e como crê a respeito das mais diversas temáticas políticas. Eu penso que essa é uma maneira da igreja se posicionar e protestar hoje, né? Inclusive, nós tivemos uma das nossas igrejas, que é a igreja mais antiga, é a segunda igreja presbiteriana mais antiga do Brasil, é a primeira igreja presbiteriana independente do Brasil, que é a chamada Catedral de São Paulo, a Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, que publicou, agora na época da Reforma, um pequeno vídeo chamado Reforma Brasil, onde ela se posiciona a respeito das mais variadas temáticas, dos mais variados temas hoje dentro da política brasileira, que muitas vezes é falada, que é pensada sem uma agenda, sem uma vontade política, muito mais a partir dos desejos de cada um dos indivíduos ali, do que das necessidades de um país, de uma nação, de um povo. Aliás, a gente tem esse vídeo, vamos pedir para a produção colocar no ar aí, para a gente conferir esse vídeo, a reforma, qual que é o título? Reforma Brasil. Reforma Brasil, vamos lá, na tela. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vale de Ossos Secos é a paisagem da política brasileira na atualidade, território dominado por legiões de mortos-vivos, instalados nos centros de poder do país. São cadáveres insepultos da política, que continuam a circular impunes graças ao salvo-conduto do foro privilegiado, às malas de dinheiro e às relações corporativas nefastas com os tribunais. Assim, a caminhada democrática das últimas décadas indica que são urgentes as seguintes mudanças nas regras da política brasileira. Fim do foro privilegiado. Fim das reeleições sem limites para o Legislativo. Fim das emendas legislativas no Orçamento da União. Criação do voto distrital. Racionalização do tamanho, da proporcionalidade e dos custos da representação política na esfera da União, dos Estados e dos municípios. Redução da influência do dinheiro no financiamento das campanhas eleitorais, criando condições mais competitivas entre os candidatos e os partidos. Aprimoramento dos mecanismos de nomeação e aprovação para os tribunais, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais de Contas de União, Estados e Municípios. A primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, conhecida como Catedral Evangélica de São Paulo, estabelecida nesta cidade desde 1865, conclama
mulheres e homens de boa vontade, para, a partir de hoje, nesse movimento, somarem forças em favor da reforma política de verdade para o Brasil, para o nosso país, para a nossa amada nação. Tendo essa reforma como horizonte de esperança, o abraço fraterno entre a graça e a verdade, e, sobretudo, o beijo entre a justiça e a paz. Só lhe deu glória. Daí, portanto, Reforma Brasil, uma proposta realmente que nos agrada, né, pastor? Nos motiva realmente, né, a pensar como igreja, como sociedade, enfim, que algo precisa ser feito nesse tempo. Talvez, Marcos, um dos nossos problemas ao longo dos anos foi que a igreja, por ela pensar Estado e igreja como duas realidades distintas, foi também se distanciando do debate, no bom sentido, da conversa, do posicionamento. E talvez hoje a maior necessidade da igreja cristã de modo geral, é se posicionar frente a muitos desmandos que existem na nossa sociedade, principalmente no que tange à política brasileira. Eu penso que essa é uma denúncia, né? Esse vídeo que a Catedral de São Paulo fez é uma denúncia face a esses desmandos que nós temos visto. Não há um brasileiro em sã consciência que não se sinta ofendido por muitas dessas práticas e valores das nossas casas de poder, da sociedade, da política brasileira, mas a nossa voz precisa ser ouvida. E a igreja é um desses órgãos, é um desses movimentos que precisa alçar a sua voz e anunciar o que crê, denunciar aquilo que não crê e propor alguma coisa. Então, acho que está aí um exemplo de proposta que nós precisamos levar a sério hoje, quando pensamos a política do nosso país. Não dá para a gente ficar mais, né, nem em cima do muro e nem totalmente fora, né, dizendo que não é coisa de igreja, né? Exatamente, nós precisamos nos posicionar, mas também não nos posicionar como pessoas que estão lá dentro, mas que querem usufruir da política para o seu próprio bem-estar ou o bem-estar da sua comunidade, de um povo. Não, nós precisamos pensar no povo brasileiro. A igreja precisa ser uma voz profética em benefício da nação. Não uma voz profética em benefício dos protestantes, uma voz profética em benefício dos católicos. Não, uma voz profética em benefício de uma nação que sofre por causa desses desmandos, como disse, de muitos que detêm o poder político da nossa nação. Olha, papo muito agradável. Infelizmente, nosso tempo chega ao final, mas eu quero agradecer muito, pastor Jean, pela presença aqui. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, por trazer aí a explicação de uma maneira tão clara para a gente, de uma maneira muito agradável. Só tenho mesmo a agradecer. Obrigado, Marcos. Eu é que agradeço o privilégio e a alegria de poder compartilhar com vocês esse tema que para mim é tão caro. Muito bom. Olha, se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Conversamos com o pastor Jean sobre a Reforma Protestante, os 500 anos da Reforma. Vale a pena você conferir a reprise, pegar aí pelas redes sociais, no Facebook, enfim, compartilhar e falar mesmo sobre esse assunto. O Conexão fica por aqui. Nós estaremos de volta amanhã com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília, Oral Center Odontologia Especializada, Lapa Reforço de Fundações e, claro, a vitalícia levíssima Água de Marília. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.